Olá, poderosos, aqui é o professor Renato Martins e vamos para mais uma aula de geografia. Vamos complementar hoje a aula sobre os biomas, né? Então a gente vai falar especificamente dos biomas, os principais biomas que estão presentes no nosso planeta e aí destacando aí a particularidade de cada um deles. Então, se você perdeu o início dessa aula, só voltar aí, você vai pegar a essência, né, do contexto da formação dos biomas, o porquê dos biomas, como que você diferencia as plantas, né, pelo contexto climático ou do padrão das folhas. Então hoje a gente vai ser mais específico em relação às características propriamente ditas dos biomas. Então, inicialmente a gente tem aí um mapa dos biomas e que mostra, né, de forma bem direta aí essa perspectiva. Então a gente vai estar discutindo cada um deles, né? Então só para a gente destacar aqui, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a vegetação de floresta temperada, floresta equatorial, a tundra, vegetação de montanha, as pradarias, savanas e desertos. Então aí só para a gente ter uma ideia, né? A gente vai estar destacando aí. Então primeiro aí, vamos falar da tundra. Então, a vegetação tundra é uma vegetação composta basicamente por musgo e líquens, né, espécies de musgo e líquens, que se estabelecem em regiões polares. Essas regiões, elas permanecem a maior parte do ano coberta de gelo, coberta de neve, e tem um período de desenvolvimento muito curto. Né? Então, geralmente, durante 3 meses, que corresponde o verão nessas áreas, que o gelo derrete e aí torna possível o desenvolvimento dessa vegetação. Então, muitas vezes a tundra é confundida também com vegetação de altitude. São parecidas, mas contextos diferentes. Então, especificamente a tundra, ela se desenvolve nas regiões polares e aí tem esse aspecto do verão curto, onde se possibilita o desenvolvimento dessa vegetação. Então, a única vegetação que suporta esse longo período do ano sendo coberta de gelo. Quando ela consegue florescer, ela se torna alimento substancial aí para várias espécies que vivem nessas regiões mais frias, né? Inclusive, muitas espécies migram para essas regiões polares no período do verão. Outro ponto que é interessante também nessas regiões de tundra é o permafrost. Então, o que é o permafrost? É esse solo congelado. Então, muitas vezes ocorre o degelo superficial e no interior ali, né, no subsolo, ainda continua congelado. Então, as raízes da tundra, elas são pouco desenvolvidas, elas não conseguem se alastrar e nem se aprofundar no solo. Então, são raízes curtas que conseguem absorver nutrientes bem suficientes ali, né? Então, ela não é uma vegetação muito exigente quanto aos nutrientes. Então, mais uma vez, a localização para a gente fixar, né? Então, as regiões polares do hemisfério norte. Aí na sequência nós temos a taiga que tem alguns nomes também, né, que são sinônimos. Então, floresta boreal, floresta de coníferas e a taiga. Basicamente nós temos uma floresta homogênea formada por pinheiros. Lembrando que os pinheiros são caducifólias. Então, todo pinheiro é caducifólia. Só que, especificamente, essas florestas de pinheiros, elas têm um formato aí de cone, né? Então, tem algumas fotos para a gente perceber isso. Esse formato de cone está associado muito na perspectiva da quantidade de neve que cai nessas áreas durante o inverno. Então, o inverno é muito rigoroso, tem uma quantidade de neve muito grande caindo sobre essa vegetação, e ela consegue, então, com esse formato de cone, essa neve escorregar, né, e não se acumular nos galhos. Para quem não lembra, né, das coníferas e assistiu aí a saga Crepúsculo, viu muitas árvores que representam esse bioma, né? Se você não assistiu Crepúsculo, então você é muito novo e você então não acompanhou esse movimento pop. Mas saga Crepúsculo se baseia no Canadá e aí você consegue fazer então essa relação da região. Perceba aí que o Canadá ele tem grandes extensões do seu território coberto por esse bioma. Então, é a maior floresta do mundo em extensão. Cobre parte da América do Norte, parte da Europa e parte da Ásia.
essa vegetação ela é intensamente explorada, principalmente para a obtenção da madeira. Aí tem diversas finalidades a madeira. No caso, o Canadá é um dos maiores exportadores e beneficiador de madeira dessa floresta. Então, papel, celulose, madeira. Só que no mesmo processo que eles desmatam para beneficiar essa madeira, também é um dos países que mais replantam a floresta justamente para manter o ciclo produtivo desse setor industrial, que é um setor tão importante para o Canadá. Aí, na mesma sequência, latitudes médias já, né? Então a gente está saindo de altas latitudes e indo para latitudes médias. A gente tem a floresta caducifólia ou floresta temperada. Então você lembra que a caducifólia são plantas que perdem as folhas numa determinada época do ano, mais especificamente na época de frio intenso ou de estiagem. Então a gente consegue ter uma percepção bem clara aí, ó, da coloração, né, das folhas das plantas. Então no outono essas folhas começam a ter uma coloração diferente, que ela vai perdendo a clorofila. A planta ela vai diminuindo as suas atividades metabólicas e a folha começa a amarelar, fica mais laranjada, até que ela cai e os galhos ficam todos sem cobertura foliar. Então, a gente vai enfrentar o inverno de uma forma mais benéfica para a planta, né? Que daí ela não vai acumular neve nos galhos e não vai perder umidade para o ambiente, porque ela está como se fosse num estado de hibernação, ela perde as folhas e fica ali esperando o inverno passar. Por exemplo, um filme aqui para fazer referência da floresta temperada é o Bambi, então um desenho aí tradicional da infância de muitas pessoas. Mesma coisa, se você não assistiu o Bambi, você é muito novo. E aqui um detalhe, floresta temperada é o único bioma que ele está adaptado às 4 estações. Então, quando a gente fala de 4 estações, a gente está se referindo exatamente à área de ocorrência do clima temperado e da vegetação temperada. Então, o clima e a vegetação temperada são muito associados, muito bem adaptados. Então, você tem um inverno rigoroso, com neve, geralmente, né? Aí você tem, depois do inverno, começa a esquentar, então vem a primavera. Então, a primavera ali, a estação das flores, justamente porque as árvores voltam a recompor a sua cobertura foliar. Aí, depois do verão, da primavera, vem o verão, que é a estação mais quente, úmida, de regra, né? E depois do verão vem o outono, daí já começa a esfriar e as plantas vão se preparando novamente para o inverno. Então, você tem essa sequência de inverno, aí tem aqui primavera, verão e outono. Então, o outono, as folhas caem no quintal. Sandy Júnior também tem uma música que fala das 4 estações, né? Na verdade, eles lançaram um álbum com esse nome. E aí, ela canta exatamente as estações do ano, se referindo às estações do amor, né? Então, você tem aí essa perspectiva aí, várias possibilidades de relacionar com as vegetações. Então, aí mais uma ilustração para a gente ver a passagem das estações do ano nessa vegetação, né? Aí a área de ocorrência, a gente tem como área de ocorrência, né, a América do Norte, também principalmente Estados Unidos, grande parte da Europa, um tipo de bioma que predomina na Europa é justamente a floresta temperada. E aí a gente encontra também na Ásia, em algumas pequenas porções na Oceania e na América do Sul. Aí a gente chega nas pradarias, veja só. Pradarias são bem diversificadas. E a gente vai encontrar, se você pesquisar aí, você vai encontrar muitas vezes pradaria sendo confundida com steppes. A gente vai falar das duas aqui, então você vai entender a diferença entre as duas. Né? Então fica ligado, você está anotando aí, né? Então continua. Então a pradaria é uma vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas e arbustos. Aí que vem um detalhe. Pradaria e as steppes são muito parecidas fisicamente. Só que o que muda essencialmente é o tipo de clima que se estabelece nas regiões de pradaria e steppes. A pradaria, geralmente, ela está associada com áreas de transição, da mesma forma que as steppes, só que a pradaria é uma transição entre áreas climáticas, então clima mais seco para um clima mais, o clima mais frio para um clima mais quente,
E as estepes, aí sim, é uma transição de uma área mais seca para uma área mais úmida. Você tem alguns detalhes aí que diferenciam as pradarias das estepes, certo? Da mesma forma, existe uma confusão também em relação à vegetação de altitude. Lembrando que a vegetação de altitude, dependendo da região do planeta, da área de ocorrência, da formação da montanha, existem a formação de diferentes substratos vegetais no decorrer da subida, né, do aumento da altitude. Então você tem ali, ó, aquela pequena confusão com a questão da tundra e da taiga. Então, a vegetação de altitude, ela tem essa variação de acordo com o aumento, né, da altitude, e aí você tem essa perspectiva. Então, a vegetação que está aqui no alto da montanha, ela é muito parecida com a tundra polar, só que aqui é chamada de vegetação de montanha. Da mesma forma que os pinheiros se desenvolvem também na altitude específica. Então, você não vai chamar essa vegetação de coníferas, vai chamar de vegetação de montanha. Ela está estritamente associada a essa dinâmica dessas montanhas. Aí aqui a área de ocorrência da vegetação de montanha, obviamente, é onde ocorrem as maiores altitudes do planeta. Então, está associado muito com as cordilheiras. Aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, lá na América do Norte, as montanhas rochosas, os Apalaches, aqui também nos Estados Unidos, cadeia do Atlas, lá na África, Alpes Suíços, na Europa, cadeia do Himalaia, Cáucasos. Então, são as cadeias de montanhas que geralmente dão sustentação a essa variações de vegetação. Um bioma bem pequeno, né? E muitas vezes a gente acaba associando ele somente à Europa, né? Que é a principal área de ocorrência da floresta mediterrânea. Mas também a gente encontra pequenas porções da América do Norte, América do Sul, África e Oceania. A vegetação mediterrânea é uma vegetação que tem um predomínio de folhas perenes, então é um pouquinho diferente da vegetação temperada, que tem ali aquele ciclo de folhas. Então, a vegetação mediterrânea ela mantém suas folhas e você tem ali algumas espécies que são semicaducifólias. Então, o que acontece? No clima mediterrâneo, a gente tem uma inversão das estações do ano que são diferentes do padrão. Então, geralmente, o que é o padrão? O padrão é verão úmido e inverno mais seco. E aí, o que acontece? Na vegetação mediterrânea, a condição climática é inversa. Então, você tem verão seco e inverno úmido. Esse verão seco cria um potencial muito grande para incêndios nas áreas onde ocorre aí a vegetação. Vocês devem ter visto já em jornais, né, justamente os incêndios que ocorrem na Califórnia, que é a área de ocorrência da vegetação mediterrânea, e também ali na Península Ibérica, principalmente, né, mas a gente encontra na Itália, na França, a ocorrência dessa vegetação e o potencial de combustão que essa vegetação tem, né? Então, aí as localizações das áreas de ocorrência da vegetação mediterrânea. E aí a gente chega no deserto. Percebe no mapa que além das áreas de deserto, a gente tem também as áreas de transição, que são as estepes. Então, você tem essas bordas de deserto, a ocorrência em algumas situações das estepes, né? Então, com tanta secura ambiental, a vegetação é muito rudimentar, escassa ou mesmo nula. Então, vai depender muito, né? Vai variar muito do hemisfério que está localizado. Na verdade, sim, vai depender da localização geográfica, né? Independente, na verdade, do hemisfério. Então, você tem algumas variações, alguns processos que especificam exatamente essas condições aí dos desertos. Apesar de não parecer, mas os desertos, eles apresentam aí uma variedade, né? Uma biodiversidade de vida considerável. Então, a gente tem, assim, uma paisagem bem característica, né, do deserto, e aí as áreas de ocorrência. Então, no amarelo, você tem as áreas de deserto, e no laranjado, você tem as áreas de semiárido, ou que seria ali, em algumas situações, as estepes, né? Então, existem algumas áreas estratégicas aí que, inclusive, a gente falou na aula anterior a essa. Mas, um contexto geral é que as áreas de deserto elas são localizadas exatamente
nas zonas intertropicais, né? Então, nas médias, na transição de baixa para média latitude. E aí as pradarias, ó. Então você tem aquela perspectiva que eu falei, né? As pradarias está mais relacionada a um clima mais ameno, para um clima mais frio, e as sapateiras ao contrário, né? Então você tem aí essa perspectiva das steppes, que está numa área de clima mais seco, dá uma transição de um clima mais úmido. Só que quando completa a transição, obviamente esse tipo de vegetação ele não vai se consolidar. Aí área de ocorrência, e aí a gente chega na floresta equatorial. A floresta equatorial é a nossa Amazônia. Então, na verdade, a Amazônia é uma floresta equatorial. São as florestas mais úmidas, de um padrão fitogeográfico muito diversificado. Então, as espécies você encontra das mais variadas. A região, assim, a floresta equatorial é a região com maior biodiversidade do planeta. Então, todos os países ali que possuem esse tipo de vegetação, eles possuem essencialmente de sistemas muito complexos, principalmente porque é muito quente e muito úmido. Então, essa combinação de fatores de calor e umidade favorece muito essa proliferação das formas de vida nesses biomas. E o que é interessante? Que as florestas equatoriais, elas conseguem alcançar todos os estratos vegetais. O que é estrato? São os níveis da copa das árvores. Inclusive, o teto da floresta a gente chama de dossel. É justamente o teto da floresta que absorve grande parte da luminosidade, né, da luz solar. E pouca luz solar consegue adentrar aí ao solo da floresta. Então isso faz com que o solo da floresta esteja sempre úmido e com matéria orgânica em processo de decomposição. Então isso favorece a recomposição de nutrientes do solo. Aí nós temos a savana que também é um dos maiores biomas do mundo, área de predomínio do continente africano. E aí aqui no Brasil a gente tem uma similaridade com as savanas em torno do cerrado e um pouco da caatinga, né? Mas principalmente do cerrado, que faz a especificação aí dessa savana. A savana, veja só, é diferente ou ao contrário do clima mediterrâneo. A gente lembra lá que tinha o clima mediterrâneo, o verão é quente e seco e o inverno é úmido. E o que acontece? Na savana, a gente tem uma perspectiva diferenciada. Então, o verão é quente e úmido e o inverno é quente e seco. Então, é essa a perspectiva. A floresta, ela é mais espaçada, né? Então, você tem espécies mais longe uma das outras. No caso da savana africana, né, o predomínio de animais de grande porte, que só existem lá, ou em algumas áreas da Ásia, dependendo da espécie do animal. Então, você tem uma estrutura muito forte e muito completa para analisar aí essa estrutura da savana. Então, a savana é realmente uma área também com grande biodiversidade que apresenta um potencial muito grande no desenvolvimento de pesquisas específicas. Aí você percebe que nas imagens, justamente, as árvores elas estão longe uma das outras, então você não tem aquela aglomeração de vegetação que gera as características, por exemplo, da floresta equatorial. Então ali, né, mais uma paisagem e a gente chega na área de ocorrência novamente. Aí nós temos as florestas fluviais, que são as florestas úmidas. Então você tem também nas florestas tropicais ou fluviais, mata de galeria, essa complementação do calor e da umidade, o que gera essencialmente aquela explosão de vida, né, nessas áreas. Aí a área de ocorrência das florestas tropicais, e aí você percebe, por exemplo, ali na América do Sul, a região do Brasil ali, ó, está conectando a Antártida à Amazônia. Ambas são florestas tropicais ou florestas úmidas, que corresponde aí exatamente a essa perspectiva de localização dessas áreas. Aí as estepes, né, que a gente já tinha falado das pradarias, né, a gente tinha falado daquele contexto, e aí pela imagem você já consegue tirar uma definição. Então a estepe, ela tem ali uma proximidade muito grande com o deserto, então faz essa transição, né, da área seca para uma área mais úmida. E aí mais uma ideia, área de ocorrência, e nós temos então essa perspectiva aí
das principais formas de vegetação. Então, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Abraços geográficos e até a próxima.